Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Opa, é isso aí. Professor Gilberto para mais uma aula de matemática com vocês. Vamos continuar trabalhando o nosso material Aprender Sempre. Estamos tratando da reta, do plano cartesiano, suas equações, suas representações. Vamos dar prosseguimento. Eu quero lembrar a você que quando surgir dúvida com relação aos conteúdos aqui apresentados, aos meus comentários, às minhas explicações, não se preocupe, entre em contato com a gente. Já criamos os canais, os grupos, do WhatsApp, justamente para isso, para tirar dúvida, para que a gente possa ter uma boa interação. Bom, então fique à vontade, eu estou sempre à disposição. Bem, nessa aula de hoje eu vou falar da intersecção de retas no plano cartesiano. É um assunto muito importante, tá? Você não pode terminar esse assunto, esse tópico, sem adquirir esses conhecimentos e habilidades. Nós temos a situação das retas concorrentes. As retas concorrentes, quando eu falo, por exemplo, da reta S e da reta X, são nomes que eu estou dando para ela. Elas são concorrentes por quê? Primeira coisa, acontece que tem um ponto em comum. Esse ponto aqui serve tanto para a reta R quanto para a reta S, ou seja, esse ponto pertence às duas retas. E outra informação importante é que o coeficiente angular da reta S, já sabemos o que é coeficiente angular, o coeficiente angular determina a inclinação da reta, então o coeficiente angular de uma reta é diferente do coeficiente angular da outra. Como eu chamei de S e R, então eu coloquei aqui. Esse A é o coeficiente angular da reta S, é diferente do coeficiente angular da reta R. Então, fica aí determinada que essas duas retas são retas concorrentes. Elas se cruzam em algum ponto. Temos as retas paralelas. Aqui está a representação, né? Por que elas são paralelas? Porque elas nunca vão se encontrar. Elas mantêm a mesma distância entre elas. Então, por isso, elas são paralelas. Então, a S e a R nunca se encontrarão. Bom, o que determina isso? Retas paralelas. O coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Ou seja, no nosso exemplo, o coeficiente angular da reta S é igual ao coeficiente angular da reta R. Quando o B de uma é diferente ao B da outra, ou seja, o coeficiente linear da reta S, no nosso exemplo, ser diferente do coeficiente linear da reta R, essas retas são paralelas e distintas. É o que está acontecendo aqui. Porque poderia acontecer desse valor aqui, o coeficiente linear de uma ser igual ao coeficiente linear da outra, então elas passariam no mesmo lugar. Mas aqui elas são paralelas e distintas. E outra situação são as retas perpendiculares. No seu material não vai aparecer, por hora, as retas perpendiculares. Então, eu estou apenas citando aqui. São as retas que se cruzam, em forma de uma cruz, assim, e elas são perpendiculares. Por isso, elas formam 90 graus no seu encontro, no seu cruzamento. Então, a condição para existir essas retas perpendiculares é a seguinte. O coeficiente angular de uma é exatamente o inverso da outra. Isso aqui representa o inverso. E tem ainda que ter um sinal trocado. Então, o coeficiente angular da reta S, nesse exemplo, é igual ao inverso do coeficiente angular da reta R. E ainda tem que ter o sinal trocado. Como aqui tem mais, aqui tem que ter menos. Se eu passar isso aqui para o outro lado, que está dividindo, fica assim. Coeficiente angular da reta S vezes o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Então, conhecendo os dois coeficientes, você multiplica. Se der menos 1, confirma que são retas perpendiculares. O nosso foco agora são esses casos aqui, retas concorrentes, retas paralelas. É o que você tem aí no seu material. Então, vamos ver os dois casos. Bom, eu vou repetir aquilo que eu já comentei, a definição. Intersecção de retas. As retas concorrentes possuem coeficientes angulares diferentes e existe um ponto no plano cartesiano que é comum a essas duas retas. Então, eu estou recebendo aqui
a reta R, 2x menos y menos 1 igual a 0. E a reta S, 4x mais 3y, isso é um y. Acabou ficando, encobriu aqui. 3y menos 17. Bem, elas estão na forma geral, equação geral da reta, e eu vou passar para a forma reduzida. Assim eu tenho mais facilidade para desenvolver o que eu preciso para, inclusive, fazer esse gráfico, tá bom? Que a gente vai ver na sequência aqui. Então vamos lá. Vou pegar essa reta R aqui e vou deixar na forma reduzida. Para isso eu vou isolar o y. Então, o y negativo eu vou deixar positivo. E y é igual. Como eu já isolei o y e já troquei o sinal, os outros vão permanecer. 2x menos y. Então, está na forma reduzida. Aqui, vou isolar, deixar na forma reduzida, então vou isolar o termo que tem y. 3y é igual a menos 4x mais 17. Eles tiveram que mudar de lado e trocar de sinal. Aqui eu fiz isso com y, mudei, trocou de sinal. Bom, mas aqui ainda não está totalmente isolado, né? Então, esse 3, estou deixando só o y, então fica 4x, e esse 3 tem que passar para o outro lado dividindo os dois termos. Pronto, aqui está y igual a menos 4x sobre 3, menos 17 sobre 3. Aqui, y é igual a 2x menos 1. Veja que o coeficiente angular é esse número que aparece aqui na frente. A mesma coisa aqui. Veja que eles são diferentes. Por ser diferente, nós temos retas concorrentes, como eu mostrei agora há pouco. Elas vão se cruzar. E aqui está onde está o B. Isso aqui é o B. Lá da representação da função do primeiro grau. Então, isso aqui, esse valor é onde a reta vai cortar o eixo y. A mesma coisa aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é encontrar esse ponto comum. Existe um ponto no plano cartesiano que é comum. Ou seja, por onde as duas retas vão passar. Então, para isso, eu vou igualar as duas equações. Já que tem um ponto em comum, eu vou igualar essas coisas aqui. Então, acompanhe comigo. 2x menos 1. Vou pegar isso aqui e vou fazer igual a isso aqui. Cuidado com o sinal. 4x sobre 3. Aqui é mais, né? Mais 17 sobre 3. Ela mudou para lá, é mais. Bom, agora eu tenho essa fração, duas frações, tem que tirar o mínimo, mas só tem um número, o mínimo é 3. Então, o que eu faço? Eu pego 3 e vou multiplicar quem está do outro lado e desaparece a fração. Então, 3 vezes 2, 6x, não posso esquecer de ninguém. E 3 vezes menos 1, menos 3. Igual, e agora só copio o que está lá no numerador. Desapareceu a fração. Agora eu vou juntar o que é semelhante. 6x passa o 4x para cá, ele vem positivo, né? Porque tem que trocar o sinal. E aqui eu tenho 17 e esse 3 muda de lado, muda de sinal. Então eu tenho 10x e aqui dá 20, fazendo as contas, né, gente? Agora esse 10 vai dividir o 20. 10 dividido por 20, eu vou ter um x igual a 2. Então, para mim ter um ponto, eu preciso de um valor para o x e de um valor para o y. O x eu já encontrei. Como é que eu vou encontrar o valor do y? Trocando, tanto nessa quanto nessa equação, o valor do x. E eu encontro o y. Vou pegar essa aqui que é a mais fácil, mas dá a mesma coisa. Y é igual, vou copiar ainda. 2x menos 1. E agora eu vou trocar o x por 2. Então, vou encontrar o y. É sempre assim. Y, troquei do jeitinho que estava aqui. X é 2. Isso aqui dá 4 menos 1. O y é 3.
Então eu tenho esse ponto aqui, ó, que eu vou agora destacar ele. É sempre x e y. 2, 3. Eu tenho ponto 2, 3. Eu sei onde a reta corta o eixo y nos dois casos. Então eu já posso fazer o gráfico. Então eu vou pegar esse ponto aqui, ó, vou trazer para cá e vou mostrar para você como ficou o nosso gráfico. O gráfico ficou assim. Deixa eu copiar aqui para você. O meu ponto é 2 e 3. Foi o que eu achei na folha anterior. Para a reta R, o B é igual a menos 1. Para a reta S, o B, que é o coeficiente linear, é 17 sobre 3. 17 sobre 3. Reta S. Então, vamos fazer aqui, só para ter uma ideia do que é 17 sobre 3, dividir. É mais ou menos 5,6. Eu vou colocar aqui. 5,6. É o que dá essa divisão aqui, para ficar bem visível o entendimento, né? Então, aqui está o ponto, que é comum às duas retas, porque elas são concorrentes, tá? Então, o ponto 2 e 3. Então, está aqui, ó. 2 para o x, 3 para o y. Marquei esse ponto. Agora, a reta R, que é essa aqui, corta o eixo y no menos 1, como está lá na equação, que você acabou de ver. Então, tem que passar aqui no y, ó, o eixo y está na parte negativa, vale menos 1. É o B. Já a reta S corta o eixo y 17 sobre 3. 17 sobre 3, que é mais ou menos 5,6. Dá uma dízima, né? Fica assim. Mas eu trouxe para cá a representação como está lá na primeira parte. Então, aqui está a reta R, aqui está a reta S. E elas são concorrentes. É assim que a gente vê. Vamos para o outro exemplo. As retas paralelas. Então, novamente, as retas paralelas são aquelas que formam ângulos congruentes, ou seja, iguais com o eixo das abscissas. Se a reta 1 for paralela, isso aqui significa paralela à reta 2, a tangente, ou seja, o ângulo de uma da reta 1 é igual ao coeficiente angular, ou seja, o ângulo da reta 2. Esse ângulo é formado com a reta x, o eixo das abscissas. Caso os coeficientes lineares dessas duas retas sejam diferentes, então essas retas são paralelas e distintas. Foi o que eu mostrei lá na primeira situação. Vamos trabalhar isso aqui, ó. Eu tenho a reta R, ó, y igual a 3x menos 2. Já está na forma reduzida. E tem a reta S, menos 2y mais 6x mais 5. Aqui não está na forma reduzida. Então eu vou trabalhar esse aqui, ó. Vou deixar na forma reduzida. Vou isolar o termo que tem y, menos 2y é igual, e vou passar para o outro lado. Então, aqui tinha um zero, né? Então, vai mudar de lado. Então, vai mudar de sinal. Menos 6x, menos 5. Bom, o que aconteceu aqui? Isolei, pus de igual, mudou de lado, mudou de sinal. Mas tem negativo na linha toda. Então, a gente vai tirar. Vamos multiplicar por menos 1 e tudo fica positivo. 2y, 6x, mais 5. Vamos fazer a comparação aqui. Primeiro vamos isolar o y definitivamente. Deixa sozinho o y. Então é 6x. E esse passa dividindo por 2. Mas também tem que dividir o 5. Então fazendo agora essa continha vai dar 3, né? 3x e lá não dá para fazer nada. Fica 5 sobre 2. Vamos ver, ó. Aqui está o coeficiente angular da reta S. E aqui está o coeficiente angular da reta E. Veja que é a mesma coisa. 3 e 3. Por isso essas retas são paralelas. Porque possuem ângulos congruentes, iguais com o eixo das abscissas. Então, o A de 1 ó, da reta 1 é igual à da reta 2. Eu chamei a reta 1 de R e a reta 2 de S.
Então, esse A é igual, por isso elas são paralelas. E o B aqui, ó, aqui está o B da reta S, aqui está o B da reta R. Por ser diferente, essas retas são paralelas e distintas. Bem, mas onde elas passam na reta X, no eixo X? Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou encontrar a raiz e aproveitar para relembrar isso aí. A reta sempre corta o eixo X no valor que é raiz. Como a gente encontra a raiz de uma equação? Pegando essa parte aqui e deixando igual a zero. Então vamos encontrar a raiz da reta E. 3x menos 2 igual a zero. 3x igual a 2. O 2 mudou de lado. O x é igual a 2 e o 3 passa a dividir. Então essa é a raiz da reta E. A raiz da reta S. Vou fazer aqui, ó. Novamente, igualar isso aqui a zero. 3x mais 5 sobre 2 igual a zero. 3x, isolando, né? Igual, passa para o outro lado. Menos 5 sobre 2, fica negativo. Bom, tem esse 2 aqui no denominador, eu vou multiplicar, passar a multiplicar. Então vai ficar 2 vezes 3, 6x igual a menos 5. Ficou só o numerador. Agora eu vou isolar o x definitivamente. Então é menos 5 e o 6 passa a dividir. Então eu tenho essas duas raízes aqui, ó. Eu vou deixar ela riscadinha aqui. E eu vou levar para uma outra folha essas duas raízes. E eu já sei onde corta o eixo y para as duas equações. E vou fazer o gráfico. E vamos ver que realmente elas são paralelas. Então vamos fazer isso aqui. Deixa eu fazer a cópia aqui. Aqui está o plano cartesiano, eu já fiz, eu apenas vou comentar com você, né? Para a reta R. Reta R. O que eu tenho na reta R? Eu tenho que a sua raiz é igual a 2 sobre 3. É onde corta o eixo x. E ele tem um b, ou seja, um coeficiente linear, onde vai cortar o eixo y, valendo menos 2. A gente já viu agora há pouco. Isso aqui. E para a reta, na reta S, o que eu tenho? Eu tenho uma raiz valendo menos 5 sobre 6. Acabei de encontrar, você viu. E tenho o B, ou seja, onde a rota ela corta o eixo y, 5 sobre 2. 5 sobre 2. E vamos colocar isso no plano. Então aqui está a reta R, essa verde aqui, reta R. Corta o eixo y, que é o valor b lá, né, da representação da função do primeiro grau, no menos 2. Está aqui, está cortando no menos 2. E a sua raiz é 2 sobre 3. Está aqui. Ó. Tem que cortar aqui a raiz, a gente vê no eixo x, no eixo das abscissas. 2 sobre 3. Então, passa por esses dois pontos. Está lá a reta E. A reta S. Sua raiz é negativa, menos 5 sobre 6. Está aqui. Ó. Menos 5 sobre 6. Está aqui. O 5 ficou encoberto. Está aqui. É negativo. Menos 5 sobre 6... é uma coisa próxima de 8, né? Ponto 8. Isso, é ponto 8. Então, está aqui. 0,8. Então, está aqui. E, para a reta S, o B é 5 sobre 2, onde corta o eixo Y, é 5 sobre 2. Então, fazendo essa ligação, nós temos aí essas duas retas, reta R e S, e elas são paralelas. Elas nunca se encontram. Pessoal, eu quero lembrar para você sobre esse tema. Você vai pegar o seu material, aprender sempre, e você vai, deixa eu localizar aqui para você vai fazer os exercícios que estão
lá na aula 5 e 6, você vai trabalhar lá na página 82, você vai trabalhar os exercícios 4, 5 e 6. Exercício 4, 5 e 6. Você vai encontrar alguma coisa assim. Ó. Você vai fazer essa representação lá na sua folha quadriculada. Tá? Eu já fiz aqui, você vai encontrar alguma coisa assim. Tente fazer esses exercícios e mais os que aparecem ali, que estão diretamente ligados a isso. E na dúvida, você entra em contato comigo para a gente poder conversar. Tá bom? Então eu fiz nesse vídeo a questão da reta, né? A gente comentou. As retas quando são a intersecção das retas, quando elas são concorrentes, quando elas se cruzam em um ponto, quando elas são paralelas, e também comentei quando são perpendiculares, embora não fiz exemplo porque não aparece aí no seu material. É isso aí, vamos prosseguir com os nossos estudos, tá bom? Até mais!